Sejam bem-vindos à terceira aula. Vamos lá que eu vou pegar minha colinha aqui, peraí. Tá aqui. Nós então vamos encerrar essa jornada de 3 aulas, né? A partir de agora. E eu queria primeiro agradecer a todos aí que participaram das 3 aulas. Espero que tenha sido relevante para você pensar a respeito disso e que você possa tirar suas conclusões aí em função aí do que a gente falou aqui e tentar melhorar o teu nível profissional nessa jornada nova que se inicia agora do Sinject. Vamos lá, a terceira aula ela fala de um ponto bem específico, tá, pessoal? Que o maior erro que a gente comete, ele não está na máquina, tá? Principalmente para quem faz, né, regulagens ou quem resolve problemas no dia a dia, né? Essa questão ela se torna muito pontual. Por quê? Ela remete de fato a como a gente toma as decisões técnicas e isso pode determinar o sucesso de um processo ou não. Então, ao longo dessa série das 3 aulas, né, a gente discutiu praticamente nessas 2 primeiras aulas 2 pontos principais. Então, vamos lá. Na primeira aula, a gente viu que conhecer um processo ou um método não significa que a gente consegue utilizá-lo de uma forma consistente. Se você não viu essa aula, volta aos vídeos aqui no YouTube, entra aqui no canal, vai lá no ver, assistir os vídeos, ou gerenciar vídeos, ou verificar vídeos. Você vai encontrar a aula 1 lá. Se você não assistiu, assista, tá? Porque ela fala justamente de que o conhecimento não é o bastante. Você precisa ter o hábito, precisa ter o quê? A constância de aplicação daquilo que você está fazendo, tá? Essa é a primeira aula. Não vou repetir aqui, porque provavelmente se você não assistiu, você vai lá e assiste agora. A segunda aula, nós falamos dos entendimentos, dos defeitos, das evidências e que a gente precisa compreender todos os fenômenos físicos por trás do que está acontecendo. Sem eu ter essa compreensão desses fenômenos físicos, eu não consigo entender de fato da relevância para aquilo que eu estou fazendo, e aí eu vou ficar na tentativa e erro o resto da minha vida. E agora a gente chegou no terceiro passo, né? Que essa terceira aula revela que mesmo você conhecendo o método e compreendendo os fenômenos, ainda é possível tomar uma decisão errada nesse meio caminho. Então, pessoal, normalmente isso não acontece por conta da falta de conhecimento, tá? Isso acontece por conta da forma como a gente raciocina, tá? Então, eu quero colocar aqui para vocês o seguinte: qual que é o maior erro da indústria, né? Quando eu falo indústria, somos nós, né? As pessoas, né? Existe uma pergunta que eu escuto com muita frequência. Essa pergunta é: qual é o parâmetro então que eu devo alterar? Aí, né, eu digo, essa pergunta não deveria nem ter sido feita, né? Mas ela deveria ter sido substituída por, né? Eu tenho evidências suficientes para alterar alguma coisa? Isso é, tudo que eu entendi até agora me levou a eu justamente ter uma razão para mexer em alguma coisa nesse momento, né? Então, pessoal, muitas decisões são tomadas antes mesmo da investigação terminar.
Isso é normal acontecer. Eu tô aqui com a minha colinha aqui, ó, tá? Isso é normal acontecer, tá? Em qualquer lugar, tá? Isso se revela porque são armadilhas do nosso raciocínio técnico, é a forma como a gente pensa. Então, todos nós estamos sujeitos a essas armadilhas e eu vou explicar quais são elas. Primeiro é o viés da confirmação. Vamos lá. A gente encontra uma hipótese e passa a procurar pelas informações que vão confirmar essa hipótese. Então, se a gente suspeita de alguma coisa, a gente busca informações que levem à confirmação daquela suspeita. Então, essa é a primeira armadilha, né? A segunda armadilha chama-se experiências anteriores. A gente, né, resolveu um problema, né, aumentando tal coisa em outra peça, mas será que o fenômeno que aconteceu é o mesmo? Não sabemos, né? O outro ponto é pressão por resultado. Isso é, a produção está parada, o gerente está no seu pé, o cliente está esperando, precisamos agir rápido e muitas vezes agir rápido significa deixar de investigar. Esse ponto eu tenho um pingo no i que eu preciso colocar aqui. Isso eu vejo não só, pessoal, nas redes sociais, tá? Mas eu vejo também nos meus grupos e principalmente no grupo aberto. O grupo de ex-alunos já pegou meio que o raciocínio da coisa. Apesar de ter alguns ali que abusam um pouco, né? O pessoal vem me fala, pô, fulano tá abusando, né? Tá querendo uma consultoria no lugar de botar a cabeça para raciocinar e pensar. É fato, tá? Porque o ser humano, né, ele vai pelo caminho mais fácil. Se ele tem um grupo ali, né, que dá dicas para ele constantemente, ele põe ali uma questão para resolver um problema, e aí tem 15 pessoas opinando, perfeito, para ele tá ótimo, porque ele vai ter 15 chances de resolver esse problema. O grande X de questão não está aí, né? O X de questão ele está envolvido com o tema principal é tudo que for dito ali vai servir para a solução do seu problema? Ou você vai ter mais 15 tentativas e erros, mais 20 tentativas e erros do que você teve como comentário? Então, pessoal, uma coisa que eu particularmente eu não gosto, tá? Essa é a minha opinião, tá? Vocês podem ser contrários, né? Podem ter opiniões diferentes, mas a minha opinião é essa. Investigue o problema. Às vezes você põe uma pergunta num grupo, você não deu relevância para o tema, você não explicou o que acontece, você não falou sobre os fenômenos, você simplesmente joga um defeito e pergunta o que pode ser. Cara, isso para mim é o fim de carreira, porque imagine o seguinte: quantas pessoas viveram experiências diferentes dentro de toda a vida profissional, a carreira profissional desse cara, e agora ele vai começar a te sugerir experiências dele para um problema que ele desconhece, que ele não conhece fatos, que ele não tem relevância com o comportamento, não conhece os fenômenos que estão passando ali e não sabe nem tampouco as resultantes do processo que você está tentando passar para ele. Então, pessoal, pensem, porque esse ponto é uma armadilha sem volta. Porque a todo momento você vai falar, pô, vou jogar no grupo lá para ver as ideias do pessoal. Quem sabe alguém me dá uma luz. Não é quem sabe alguém me dá uma luz, gente. É investigar de forma correta. Vamos lá. Aí eu tenho um posicionamento para vocês entenderem agora.
Primeiro ponto. Profissional de alta performance. O que é um profissional de alta performance? Bom, eu já me fiz essa pergunta na minha vida, né? Se eu sou um profissional de alta performance. E eu queria uma forma de medir isso, de eu entender isso. Porque muita gente me chama para resolver problemas, muita gente me envolve em questões que são problemáticas a elas e pedem a minha opinião e a minha sugestão. E eu fiquei pensando nisso, né? E falei assim, bom, eu preciso entender, né? Se eu sou de fato, qual seria o comportamento de um cara desse, né? Então, o primeiro ponto que eu observei, que eu anotei aqui na minha colinha, é que um profissional de alta performance, ele não muda o parâmetro porque ele acredita, tá? Sim, não é porque ele só acredita, é porque ele tem normalmente evidências. Isso é, ele sabe aonde ele está pisando, ele sabe que aquele parâmetro tem influência direta naquele ponto onde ele precisa mudar, tá? Ele não procura por culpados. Então, o segundo ponto aí, não existe culpado, gente. Existe um problema que precisa de solução. Esse é o ponto X agora. Não interessa quem é o culpado, interessa que o problema está lá e precisa ser resolvido. O cliente não quer o culpado, o cliente quer a peça dele pronta. Então, vai dar atenção a quem precisa. É o problema. Foco no problema, não, foco na solução e não no problema. Tá? Depois, procura compreender o sistema, tudo que está em volta, não só máquina, molde, material, periféricos, né? Mão de obra, método, né? Ele não pergunta o que eu devo alterar. Ele pergunta o que falta ainda eu entender. Então, gente, precisa virar a chave e parar de mexer, parar de alterar sem ter razão. Falta compreensão, falta entendimento, tá? E é isso que a gente tem que buscar. E o que foi que eu aprendi nos últimos anos? Vamos lá. Depois de tudo, os treinamentos que eu montei, as vivências que eu tive, as consultorias que eu fiz, os problemas que eu resolvi, eu percebi que essa evolução profissional ela sempre vai acontecer por etapas. Não adianta você querer pular o degrau da escada, tá? Porque o tropeção pode acontecer, você vai cair lá para baixo de volta, tá? Então, a evolução é natural. Ela é assim, ela acontece naturalmente. Você vai precisar ganhar expertise, ganhar experiência, desenvolver sua técnica, desenvolver as técnicas de investigação, as técnicas de decisão para você ter uma tomada assertiva, tá? Então, primeira coisa, todo profissional aprende em primeiro ponto o conceito. Se você não entender o conceito para regular cada etapa do que você está fazendo, não adianta seguir em frente. Sem conceito, nós não temos base nenhuma para regular qualquer coisa que seja, para acertar qualquer processo que exista. Não há como fazer a coisa funcionar sem ter base, sem ter conceito. Depois que você aprendeu isso, tá? Você precisa aprender a aplicar o conceito. Não adianta só ele estar dentro da sua cabeça. Você precisa jogar ele para fora e aplicar ele no seu dia a dia. Ah, Gilberto, aprendi um conceito lá assim, 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 assim.
mas esse conceito não me serve de nada. Oh, meu Deus do céu! Então você não aprendeu o conceito. Se aquilo que você está disposto a aprender não for colocado em prática, ele vai ser esquecido, ele não vai ser visto, ele não vai ser aplicável, então ele é inútil, tá? Então perdeu tempo aprendendo, tá? Perdeu tempo deixando de aprender, vamos dizer assim, tá? E depois que você aprendeu o conceito, aprendeu a aplicar, você precisa aprender a interpretar as evidências que estão acontecendo, validar as hipóteses e tomar a decisão com confiança. Então é isso. Depois que eu entendi o conceito, apliquei o conceito na prática e validei, então, interpretei todas as evidências, validei as hipóteses que estavam ali, eu tomo a decisão assertiva. Ó, eu tenho que mexer nesse cara aqui, ó, porque é esse cara aqui que está influenciando tudo. Tá aqui, ó, tá na minha cara todo esse tempo e eu não enxerguei, né? Então é exatamente esse tipo de desenvolvimento de competências que o Sinject passa a ter a partir de agora. Então, por isso que eu falo, pessoal, esse curso, esse novo formato, ele é para você que é aluno novo, que vai aprender conceitos, vai aprender a aplicar e depois que você fez isso, você vai entrar nos módulos adicionais. E aí você vai aprender a interpretar as evidências, validar as hipóteses e vai então tomar decisões com confiança. Perfeito. Então, esta nova etapa agora do Sinject, como é que ela vai acontecer? Então vamos lá. Vão ser módulos individuais, tá? Eles têm total peso na base de moldagem científica, então vocês não vão aprender outra coisa que não seja a moldagem científica. Ele tem base ali, tá? Ele vai ensinar como você desenvolve processos robustos, tá? Isso é, com entendimento, com compreensão, com aplicação, com evidências e com confiança. Os novos módulos que vão entrar, tá? Eles têm basicamente aí são 12 módulos no total, tá? Eu vou resumir aqui em 7, porque eles se desmembram depois para vocês terem uma compreensão e uma interpretação melhorada, tá? Então, primeiro, a gente vai falar sobre investigação técnica. Esse ponto, pessoal, ele muda o comportamento de pessoas que, por exemplo, só estão buscando por problema, tá? Ele ensina você a investigar. Como partir uma investigação, quais os pontos principais que eu devo observar, com quem que eu tenho que falar, como eu tenho que agir para tornar essa investigação mais completa, mais assertiva. O segundo módulo, né, vai envolver a fenomenologia da moldagem. Isso é, nós vamos entender todos os fenômenos que estão relacionados com a moldagem científica. Entendendo esses fenômenos, eu consigo criar as evidências. E aí eu consigo ter uma assertividade maior para poder tomar minha decisão, tá? Na sequência, eu tenho a engenharia da decisão. Como é que eu estruturo a minha ideia para tomada de decisão? Quais são os pontos que me levaram a decidir por aquela alteração, por aquele valor que eu tenho que alterar, ou por aquele parâmetro que eu vou ter que mexer, ou porque eu tenho que mexer em 10 parâmetros, ou em 15 parâmetros, ou em um só. Mas é essa engenharia da decisão que eu quero que vocês entendam. Depois o DOI, nós vamos aprender a fazer um DOI, tá? E vamos trabalhar em cima dessa técnica, desse método, tá? Depois nós vamos entender o que é robustez de processo. Quais são as características, os parâmetros que definem essa robustez? O que eu tenho que buscar para melhorar isso?
Depois, a gente vai linkar isso com casos reais e comentários. Então, esse aqui eu vou abrir os casos que eu já participei, vou expor aí os cases principais, os grandes problemas. Desculpa, pessoal, tá tarde aí, eu tô ainda gravando, mas né, bate o cansaço. Mas vamos lá. E por fim, então aí que vai ser também definido através de módulos que a inteligência que me recomendou isso, né, que foi o meu conselheiro aí, ele chamou de Scientific Understanding, que é o compreendimento científico, tá? Este ponto, ele determina toda a sua compreensão em cima de toda essa nova etapa do Sinject, tá? Hoje, né, falta mão de obra no mercado, sim, a gente sabe. Falta gente que põe a mão na massa, concordo, mas eu vou falar para vocês o profissional que está faltando hoje no mercado, tá? E aí, pessoal, a gente pode ter a nossa parcela de culpa, tá? Não me eximo também, tá bem? Mas vamos lá. Hoje, o mercado precisa de profissionais que tenham capacidade de pensar, de investigar e de decidir. Essas 3 características aqui, pessoal, tá? Elas definem um tipo de profissional no mercado que hoje está em extinção, tá? Por quase que completo. A grande maioria quer apenas um checklist, uma lista de troubleshooting para ficar ali validando problemas e defeitos e soluções e causas prováveis. Tá? Hoje eu vi um post no LinkedIn de um cara de qualidade. Eu não acreditei no que eu vi. Tá? Não acreditei no que eu vi. Vou contar esse caso aqui, não vou falar o nome de ninguém para não expor ninguém. Mas o cara estava falando em robustez de processo, o cara estava falando em aplicação, em método, não sei o quê. Mas no final da postagem ele fez, desculpa a palavra, a cagada, de postar uma tabela de troubleshooting. No final de tudo que ele falou, ele matou toda a fala que ele fez. Que a gente precisava nos desenvolver, que a gente precisava fazer a coisa acontecer, que precisa de conhecimento, tá. E aí no final ele me põe uma tabela de troubleshooting de causas, problemas e soluções. Olha, é lamentável. A minha vontade era de chorar. Eu vi essa postagem, eu coçou o dedo para eu comentar, não tinha nenhum comentário. Era um cara de uma empresa super importante no segmento de plástico. Aí eu falei, não, eu vou me permitir não comentar. A minha maturidade chegou a um nível onde eu me permito isso. Então hoje eu posso falar para vocês o seguinte: eu prefiro a minha paz, minha tranquilidade, do que comentar uma besteira, né? Ou falar alguma coisa que vai, vamos dizer assim, ofender a capacidade de alguém que está querendo ajudar, na verdade, né? Ele está querendo ajudar, mas o que ele fez não condiz com o que ele está pregando, né? Então é como se eu fosse um religioso, pregasse religião para as pessoas, mas no meu dia a dia eu não utilizasse disso, né? E eu sei que tem muitos profissionais que fazem isso, né? Nas redes sociais se aparecem ali, né? Comentam, falam, escrevem artigos e na prática, por que o cara está patinando, né? Por que ele está patinando? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Por que eu estou patinando? Por que eu não saio dessa posição? Por que eu estou sempre no mesmo cargo? Por que eu não evoluo? Né? Tudo isso tem a ver com a tua capacidade de... Aqui, ó, esses três pontinhos aqui, ó. Sua capacidade de pensar, sua capacidade investigativa e sua capacidade de decidir. Se você fizer esses 3 pontos aqui, ó, você é um profissional de alta performance.
Pessoal, vamos lá. Eu gostaria de terminar essa aula com vocês dizendo o seguinte. Eu estou fazendo esse programa porque eu cheguei a um ponto na minha carreira profissional que eu preciso ensinar alguma coisa de útil para as pessoas, né? Eu entendo que conhecimento a gente consegue agregar fácil, tá? Porque você pega informação de vários pontos diferentes. Hoje tem muitos canais de informação, tem muitos pontos de informação que são relevantes, né? Muitos pontos de conhecimento importantes, muita gente, né, que está disseminando conhecimento aí de uma forma relevante para o mercado. Capacidade de pensar é pegar essa informação e transformar em conhecimento, né? Quando você transforma em conhecimento, isso abre a sua cabeça, expande sua mente, né? Para você poder aplicar, né? E aí você aplicando isso no seu dia a dia, você consegue de fato entender, compreender, né? Melhorar e aí vem então a parte investigar, evidenciar, confirmar e decidir, tá? Essa é a mecânica. Se você consegue realizar toda essa mecânica, tá? Você é um profissional bem-sucedido na sua carreira. Você vai ter evolução, as empresas vão te querer, você vai estar ali disposto, né, a ajudar, né? E de fato as empresas vão correr atrás de você. Você não vai ficar jogado às traças. Eu vi já muito profissional bom ser mandado embora de empresas e não entender o motivo ainda da demissão. Isso é um problema, tá? Achar que eu fui injustiçado, por exemplo, ou achar que eu nunca cometi nenhum erro, ou que eu nunca evoluí dentro da empresa, né? Não, eu preciso pensar, parar, raciocinar, entender, né, de que nenhum ser humano é perfeito, todo mundo é capaz de errar, né? Mas medir a forma das decisões e dos acertos e dos ajustes é uma forma de você medir o seu grau evolutivo, né? E pensem bem, pessoal, pensem bem. Eu não estou aqui só para vender curso, eu quero que você evolua profissionalmente, eu quero que você cresça profissionalmente, eu quero que você deslanche, que você entre numa empresa e você se dedique, né? Que você use da sua melhor forma possível de trabalho para agregar valor, para dar resultado, para gerar decisão, para gerar assertividade e lucratividade para a empresa. Esse é o meu ponto principal. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência, gente. Eu quero de fato mostrar para vocês um pouco do que eu aprendi, de como eu evoluí, das minhas expertises, experiências e o que eu fiz para chegar onde eu estou hoje, né? Então, pessoal, primeiro agradecer a todos vocês que assistiram o meu conteúdo até aqui, que me acompanharam nessa saga das 3 aulas, né? Fiz questão, juro para vocês, ó, já é dia 1/7, 00:08. Já passei do tempo de gravação, mas estou aqui dedicado nisso. Era para essa aula entrar na segunda, iria entrar não entrou. Iria entrar na terça, não entrou, vai entrar na quarta-feira, tá? Mas está aí a aula para vocês, está aqui gravadinha, bonitinho, tá? Para vocês poderem assistir, repetir quantas vezes vocês quiserem. E os links, pessoal, estão aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, na legenda, vai ter os links do meu curso. Entrem, vejam, compreendam. Você que não fez o Sinject, ainda dá tempo de tomar uma decisão, tá? E entrar realmente para a moldagem científica de cabeça, tá? Num programa que vai te dar base conceitual, vai te mostrar um método que é
100% de sucesso em vários países. Muitos profissionais do mercado de grandes empresas já utilizam e vai ser o diferencial para você crescer dentro dessa carreira de plástico. Todos os meus ex-alunos que aplicam o método cresceram. Todos. Todos. Quem não cresceu é aquele que entendeu, tem preguiça de aplicar, ou não usa, ou volta para tentativa e erro, porque não criou o hábito, não criou a forma de colocar isso, né, no dia a dia. Então, este é um ponto que, para você que está entrando agora, está começando agora, pode ser a chave de virada. E para você que já fez o curso lá atrás, com os outros profissionais que trabalharam comigo, né, entenda o seguinte: era uma outra fase, era um outro modelo, era uma outra proposta de trabalho. A proposta agora ficou mais séria, ficou mais envolvente, ficou mais profissional, ficou muito mais completa, tá? E se você quiser fazer de novo, seja bem-vindo, tá? Você vai ter a oportunidade agora de entender a partir do método científico pelo meu ângulo de visão, né? Da forma como eu acho que é melhor ser aplicado e da forma como eu faço dentro das indústrias que eu trabalho, tá? Dentro dos moldes que eu testo, dentro das máquinas que eu faço tryout, tá? Dentro dos processos que eu regulo. Eu não deixo de utilizar, eu utilizo em 100% dos casos. 100% das minhas consultorias eu uso o método. E depois tem toda a investigação e assertividade em cima e a tomada de decisão. Então, pessoal, obrigado mais uma vez por estar acompanhando até aqui. Espero que você tenha gostado dessas 3 aulas, que ela tenha sido útil, pelo menos para você tomar uma decisão. Se mesmo você não quiser entrar no meu curso, tá? Você tomar uma decisão de mudar a sua carreira profissional, de estudar outras coisas, pôr mais demandas na sua vida e que você cresça e evolua sempre, porque eu vou ser agradecido a você por conta de você estar trabalhando junto comigo, lado a lado, desenvolvendo a técnica que eu estou desenvolvendo já há quase 10 anos aí, aplicando o método científico no mercado. Perfeito? Gente, mais uma vez, obrigado. E eu espero você dentro das aulas do Sinject ou nos módulos adicionais a partir então já do próximo mês. Aqui, ó, agora, né, julho? Começou hoje. Valeu. Obrigado e até mais.